Dia e um bom dia mesmo. Mas o que importa é que hoje é 16 de agosto de 2020. E eu vim para cá e uma das ideias minha, que estou vendo, é o inventário moral. Eu sou um alcoólatra, né? E eu ia fazer um novo inventário moral. Mas eu resolvi fazer um inventário legal, né? E porque é da lei. E eu estou deserdando o meu filho, Fábio Henrique Cardoso, filho meu e de Lúcia Isabel Nobre Cardoso. Nasceu em Poços de Caldas no dia 7 de janeiro de 1992. Poços de Caldas é Minas Gerais, né? Alguém lembra de Poços de Caldas? Terra da lua de mel, né? Que é terra de Cristo Redentor. Para mim, só pede para o Rio de Janeiro, um dos mais bonitos. Ele sempre quis ser nobre, né? Não ele, né? Mas a mãe e o tio quiseram a tutela dele e tal, né? Achando, pela minha situação, que eu não tinha condição de cuidar dele, né? Mas graças a Donazinha, ele teve um lugar para ficar, né? Então ele fica com a sua nobreza, porque o pai dele é plebeu, né? Né? Ele me desamparou, me abandonou, me tratou como Zé Ninguém. Ele foi mais um responsável pela minha internação, no meu modo de ver, né? Ele tem mostrado nesses últimos décadas nenhum tipo de afeto por mim. Nada, 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 absolutamente nada. Sou um péssimo pai. Um pai que errou pra caramba. Um pai alcoólatra. E não é de hoje, eu aprendi, e é uma das leis de Deus, honrar pai e mãe. Sou um péssimo pai. O pouco que eu falei para ele, eu passei algumas instruções, algumas coisas que eu aprendi com meu pai e que eu aprendi com a vida, né? Uma foi a respeito de trabalho. O restante, nada, 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 absolutamente nada. Eu não vejo mais porque fica falando, ele vai ser meu filho de sangue. Continua meu filho. Hoje eu não tenho nada, nada, nada. Ou quase nada. Mas eu não. É da minha vontade. Ele não terá direito a nada. Eu vou usar os 3 meios para deserdar ele. Esse é um dos meios. Estou
deserdando, ele já está sabendo disso e continua me tratando como um Zé Ninguém. Não tem um pingo. Sem colocar um sentimento de filho para pai. Eu conheço muitos filhos e muito pai. Quando a gente não quer saber, dá o desprezo e pronto. É bem simples e é isso. Tá? Então ele está deserdado, tá? E o quase nada, que para mim é tudo, fica então com meu outro filho, Vitor de Freitas Cardoso, que nasceu também em Poços de Caldas, Minas Gerais, no dia 8 de fevereiro de 2002. Filho de meu também, filho meu, e de Marene Rita de Freitas. Ele não gosta, sabe? Antes de eu ficar falando muito, vai ser difícil ele ouvir tudo isso, né? Mas o pouco, esse pouco, ele já me conhece, tá aí o meu legado. Os papéis vão existir, os advogados vão aparecer, os cartórios vão ganhar dinheiro, e as testemunhas dessa vez, não sei. As testemunhas não precisa nem chorar, né? Mas elas vão ter. Eu fiquei admirado nesse negócio de vírus, né? Que para mim é uma gripe chinesa. A incompetência dos órgãos desse país, né? Que, graças a Deus, eu também sou brasileiro. O país mais rico de bens naturais, mas o mais miserável em níveis de líderes, de governantes, de empresários, né? Que curte a miséria, né? E eu via filhas enormes do Itaú desde o dia que começou essa negócio de vírus, né? E eu me lembrei de um curso que eu fiz lá, de OPC, que é acabar com a burocracia, com a situação do povo. Mas não acabou. Como também a internet está bem devagar nisso, de beneficiar o povo. E na época, eu escrevi com puta e sem puta, né? Mas eu vou falar uma outra poesia minha, que também é antiga e tem a ver com esse deserdar, né? Estou deserdando Fábio Henrique Cardoso. Ele costuma colocar o nobre, ele não tem nobre nenhum. Ele quer nobreza, mas não tem nobre. É Fábio Henrique Cardoso. Da mesma forma que meu pai pegou um jogador do Corinthians, Valmir, eu fiz a mesma coisa. Henrique, um zagueiro do Corinthians, né? Que a mãe dele queria Fábio Júnior. Curto muito. Ele fala isso, pai, meu herói, meu bandido. Isso nunca o meu filho me considerou. Bandido? Só bandido? Talvez. Então eu vou ler uma poesia que foi antes de eu ficar com a mãe dele, né? Então é essas coisas da vida. Esse querer por querer, fazer, esquecer, não saber. Essas coisas da vida, esse amar por precisar, sonhar, voar, não teimar. Essas coisas da vida,
E se sentir sem mentir, e rir, fingir, não esqueci estas coisas da vida, esse querer sem precisar, este amar, estas coisas da vida. É isso. Eu ia me esquecendo, eu vou interditar minha mãe, tá? Também vai ter toda essa coisa, o povão gosta, advogado, defensoria pública, advogado cedido não sei porquê, essa palhaçada toda para resolver um negócio que seria bem simples, mas eu ia interditar Maria Terezinha de Laurentes Cardoso. Donazinha. Mãe. Nós vamos conhecer Araraquara. Eu conheço, adorei o pôr do sol, né? Mas eu espero levar a minha mãe para conhecer Araraquara. E essa daqui é pro meu Cadozinho. Chega de mimimi, vamos à luta, que a vida é curta.